E aí pessoal, tudo certo? Bom, um dos textos mais conhecidos de todo o Novo Testamento, e talvez de toda a Bíblia, seja a introdução do Evangelho de João, lá no capítulo 1, onde diz que o Verbo estava com Deus, e esse Verbo era Deus, e a partir dele, todas as coisas que existem foram feitas. Não há dúvida de que esse Verbo se refere a Jesus Cristo, a eterna palavra do Senhor. Mas por que realmente chamar Cristo de Verbo? Por que João usou esse termo? E o que significaria esse termo Verbo? Qual que é o sentido exato? E também, como é que ele poderia estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? Parece uma grande coerência. E é justamente por isso que João 1 é uma das passagens mais enigmáticas de todas as escrituras. E é sobre tudo isso que eu vou falar hoje. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo como esse. Eu já deixo também o meu muito obrigado pelos 150 inscritos. É uma grande conquista, uma grande dádiva do Senhor estar podendo crescer e compartilhar esse conteúdo, ver que pessoas estão sendo edificadas, seja no canal, seja na página. É uma grande bênção e um grande sonho se realizando. Então, muito obrigado a todos vocês e que pela graça de Deus o canal cresça mais e mais. Vamos primeiro examinar os versos de João para então analisarmos com mais calma. Eu vou estar utilizando a versão da RC, Almeida Revista e Corrigida, porque creio ser a mais fiel ao texto original. E diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vemos no início uma referência direta a Gênesis 1:1, que diz: No princípio Deus criou os céus e a terra, mostrando que o Verbo é mais antigo que a criação, e até mesmo antes do início da existência, o que mostra a sua eternidade. Enquanto outros evangelhos se concentram mais no início da vida misterial de Cristo, no seu nascimento, nas profecias que apontam para ele, o Evangelho de João se concentra na grandiosidade da divindade de Cristo, mostrando que ele não era apenas um grande homem que nasceu em Belém, mas o próprio e verdadeiro Deus como Verbo encarnado. Esse verbo vem da palavra grega logos, que pode ter várias traduções como palavra, discurso, razão ou pensamento. E João é o único autor das Escrituras a referir a Cristo com esse termo, que aparece também em Apocalipse 19:13, onde diz: E vi aquele vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama era a Palavra de Deus. Os gregos utilizavam esse termo na filosofia bem antes de João. Heráclito, lá no século V a.C., foi um dos primeiros a utilizá-lo se referindo à chama original, capaz de originar toda a existência a partir de um desenvolvimento material, o que inspirou o estoicismo, que vê Deus como esse espírito ou chama original de matéria muito mais elevada que a nossa, que vivifica todo o cosmos e é por isso ilimitado. Isso é muito importante porque os cristãos também tiveram seus pensamentos influenciados pelas filosofias à sua volta, e mesmo que João não fosse estoico ou platônico, ele conhecia muito bem o que as pessoas pensariam dele usar esse termo, de que elas carregavam pré-conhecimentos sobre aquela palavra logos, e não só isso. Sabia também que as pessoas que eram influenciadas pela filosofia grega valorizavam o que era mais antigo. E se a palavra de Deus, que fundamenta o cristianismo, é eterna e mais antiga que toda a criação e toda a existência, logo o cristianismo é superior a qualquer outra filosofia. Como disse uma vez Hilário de Poitiers, anos, séculos, eras se passaram, qualquer tempo que se passe em sua imaginação, onde aquele, de quem é gerado, ainda era. Gorgias de Leôncio definiu o Logos como o grande soberano que leva a efeito coisas supremamente divinas. Platão o definiu como pensamento e manifestação, o que levou o judeu Filon de Alexandria a abranger todos esses conceitos sobre o Logos e conectá-los com a teoria das ideias desenvolvida por Platão, que defende uma oposição entre a realidade do que podemos ver e sentir, o mundo sensível, e a realidade mais abstrata, fundamentada na razão e inteligência, o mundo inteligível, também chamado mundo das ideias. Segundo Filon, esse mundo das ideias se conecta com o pensamento de Deus, que possui em si um cosmo inteligível que precede a existência da matéria. Ou seja, o universo, antes de realmente existir, foi totalmente criado na mente de Deus, para então ser colocado para fora, digamos assim. O ser divino é sempre racional, e ao concretizar esse pensamento, surge uma expressão ativa de sua mente que o permite governar o mundo através de mediadores, sendo o Logos o principal deles que abrange todos os outros. O Logos parte da sensibilidade, e é aquele que conecta os dois mundos, sendo a ponte de toda existência, o princípio gerador da sapiência, ou seja, da sabedoria, ao mesmo tempo que cria a vida física e espiritual. Segundo os neoplatônicos, o Logos é imaterial, sendo constituído apenas de espírito,
não criado, sendo sempre emitido por Deus e proveniente do pensamento e poder criativo de Deus, logo subordinado à sua vontade. Essa explicação pode parecer meio complicada, mas ela é importante para nós conhecermos o ambiente filosófico onde o texto se insere. E João não queria dizer que Jesus é exatamente o mesmo logos dos filósofos, mas ele cria um paralelo entre o conceito deles e o conceito cristão. Antes de todo esse conceito filosófico helenista, João era judeu, e sabia que seu povo conheceria seu evangelho. Na consciência judaica, a palavra de Deus é associada com a identidade do próprio Deus, uma associação de poder que aparece no Targum aramaico, em Êxodo 3:2 e 19:17. A palavra do Senhor é vista como a total expressão de sua vontade, especialmente através dos mandamentos e ordenanças contidos nas Escrituras. Como diz Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é criadora, pois pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo Espírito de sua boca. E a própria presença do anjo do Senhor na sarça ardente é uma expressão do ser de Deus, como Philon e outros estudiosos identificaram. Por essa razão, o verbo tanto estava com Deus, habitando junto a ele intelectualmente, como identificaram os filósofos, como era o próprio Deus, pois a ele são atribuídos função, caráter e aspectos divinos, como identificam os textos judaicos. As Testemunhas de Jeová traduzem esse trecho como "e ele era um Deus", querendo dizer que Cristo possuía uma natureza elevada, mas que não era igual ao Pai, algo que não é sustentado por nenhum outro tradutor, já que é gramaticalmente impossível, como diz William Berkeley. O texto de João afirma Cristo claramente não como um Deus secundário ou um Deus menor, mas como verdadeiro e completo Deus. Cristo também possui particularidades que o distinguem do Pai, e é por isso que João 1 é tão monumental para explicar a doutrina da Trindade, pois mostra que o Filho é tão Deus quanto o Pai, mas possui aspectos que o tornam uma pessoa diferente dele, de forma que podemos dizer que cremos num único Deus que é trino em subsistências, ou pessoas. Justino Mártir, um cristão romano do século II, uniu ambas as concepções, judaica e grega, e explica que o Senhor distribuiu entre as culturas sementes da verdade para que conhecessem a verdade completa quando ela viesse. Para ele, o Logos é a fonte de toda beleza, bondade e verdade, o mais exaltado e supremo de todos os nomes. Os conceitos verdadeiros de Platão sobre, por exemplo, a natureza das almas, a criação do mundo, ou sobre a própria identidade do Logos, não são meras especulações, mas é Cristo iluminando divinamente esses filósofos com a verdade parcial, assim como iluminou os profetas hebreus na preparação de sua vinda. Com toda certeza, a revelação do Antigo Testamento é muito superior à filosofia grega e também muito mais correta, já que não tem essas opiniões divergentes que tinha na filosofia grega e não estava misturada com conceitos pagãos e mitológicos. Mas a ideia é que Deus proveu a eles uma graça comum, uma semente da verdade, uma sombra do que estava por vir, para que quando a verdade completa viesse e se encarnasse, eles pudessem crer. E tanto que por isso outros cristãos consideraram que a filosofia grega foi para os romanos, assim como a lei foi para os judeus. Ele explica essa visão com a parábola do semeador, chamando esse indício de conhecimento e verdade de logos espermaticos, o conhecimento seminal, o qual é capaz de ser distribuído entre todas as pessoas e dotá-los da capacidade racional de chegar até Deus, o que se assemelha ao discurso de Paulo em Atos 17, onde diz que Deus se revelou de maneira geral a todos os homens, permitindo com que eles apalpassem a sua procura, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Revelação essa dada pela eterna palavra de Deus, pela sua abismal criação. Os filósofos gregos buscaram loucamente a verdade e acabaram encontrando partes dela. Especialmente no médio platonismo, o Logos é visto como a união de toda a existência, a ponte escolhida por Deus para gerar a criação e sustentá-la para sempre, que faz conexão direta com o que João nos diz no versículo 3, onde o Logos é visto como um intermediário por onde todas as coisas foram feitas, e continua. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa luz é a sabedoria testificada em Provérbios 8. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Usando as palavras dos filósofos, Cristo é a razão cósmica que provê todo o conhecimento, a luz resplandecente sobre todos os homens. A vida que ele gera não é apenas a vida física, mas a Zoé, o espírito da vida, o princípio de todos os seres viventes. O espírito dos homens é a candeia do Senhor, acendido pela luz de sua eterna palavra. Toda a humanidade estava debaixo do poder das trevas, buscando uma saída. Mas quem mais poderia nos prover a luz da salvação, senão aquele que nos proveu a luz da razão? Matthew Henry diz que isto prova a excelência da religião cristã, que o autor e fundador desta
é o mesmo autor e fundador do mundo. Toda essa suprema manifestação está contida nas Sagradas Escrituras, capazes de prover toda a verdade e justiça. E é por isso que jamais devemos deixar de nos apegar a elas, já que por elas seremos guiados a todo o conhecimento. Não temos mais a verdade física para nós tocarmos, pois o Verbo já está com Deus, mas ele deixou nas Escrituras a sua palavra e nos concedeu o Espírito Santo para nos consolar. As Escrituras são nossa maior fonte de sabedoria, e a filosofia nos ajuda sim a expandir a visão sobre os fatos, mas devemos tomar muito cuidado para que ela não nos leve a erros e heresias, como o que aconteceu com muitos dos pensadores que diferenciaram logos em diatetos, o pensamento interno a Deus, do logos proféricos, o pensamento emitido por Deus, e acaba subordinando a essência do verbo em relação a Deus, tornando, nesse caso, Cristo como se fosse inferior ao Pai, o que é um erro inaceitável. Além também de considerar a matéria como má e distante de Deus, um erro presente na heresia gnóstica que foi inspirada no platonismo. Quanto ao primeiro erro, a palavra emitida pelo ser divino é a mesma que o compõe, pois como João nos diz, ela não só estava com Deus, como fazia parte do próprio ser divino, sendo sua perfeita imagem. Justino defende que o verbo provém da essência de Deus não como uma divisão, mas como uma chama que gera outra sem se reduzir, mostrando que Cristo é tão Deus quanto o Pai e consubstancial a Ele. O fato dele ser bom e criar todas as coisas se opõe ao segundo pensamento, pois Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e tudo o que ele fez era bom. Cristo é a supremacia da existência, e pelo fato dele ser completamente bom, transmite sua bondade através de toda a criação. O capítulo de João continua. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui vemos a rejeição de Israel, o terrível ato dos judeus de recusar o seu Salvador, que se direcionou a eles para trazer vida, mas foi negado e morto. Durante séculos, o povo de Deus o viu através de sombras, obscurecidos por véus que os cobriam, incapazes de verem a face de Deus. E quando esse mesmo Senhor se manifesta na mais pura glória humana, ele é rejeitado, ele é morto, eles endurecem seus corações e negam essa palavra viva. Ele era capaz de remover o que estava oculto, mas eles ficaram nas trevas e não se dirigiram à luz. Essa rejeição, contudo, veio para que nós tivéssemos parte com o Messias destinado aos hebreus, e sobre nós que João testifica ao dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Fomos gerados não carnalmente como filhos biológicos, mas espiritualmente, a partir do regenerador lavar do Espírito Santo. Como diz Efésios 5:8, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Os que são iluminados por essa luz são salvos, pela operação do Espírito Santo, mas os que não o são, perecem eternamente em trevas. João Calvino diz que, embora exista uma distância tão grande entre a glória espiritual do Logos de Deus e a imundícia abominável de nossa carne, o Filho de Deus se rebaixou a tal ponto de tomar sobre si mesmo essa carne, sujeita a tantas misérias. Um só Cristo é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, o incompreensível e inigualável mistério da encarnação. 1 Timóteo 3,16 diz claramente que, sem dúvida alguma, grande mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Com toda certeza, isso surpreendeu tanto aos judeus quanto aos gentios. A cultura grega estava acostumada a ver os deuses de forma tão passiva e mitológica que parecia absurdo pensar que a razão cósmica assumiu essa integridade humana, essa natureza cheia de paixões e erros e falhas e necessidades que seres espirituais não deveriam ter. E os judeus, por sua vez, estavam tão acostumados a ver Deus de maneira tão exaltada, tão gloriosa, que parecia inacreditável ver que aquele homem tão simples, tão amoroso, era o próprio Senhor. Durante a história, ocorreram várias tentativas de se rejeitar uma ou outra natureza de Cristo, negando a sua identidade completa. E durante séculos as pessoas não entenderam quem realmente foi esse homem que abalou o mundo com sua morte, criando por isso ideias falsas sobre ele, como se fosse um grande mestre, uma alma elevada ou um espírito angelical. Mas o apóstolo nos testifica claramente a união divina e humana em Cristo Jesus, a graciosa divindade unida à verdadeira humanidade, reveladas pelos seus sofrimentos e milagres. Com certeza tem muito mais a se dizer sobre esse profundo capítulo, mas eu creio que já é o suficiente. E de tudo isso podemos tirar essa grande lição. Cristo não apenas traz a palavra de Deus, como ele é a palavra de Deus. Ele não apenas traz a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas traz a salvação, como é a própria salvação. Que ele, a brilhante luz, a eterna razão, a poderosa vida, seja sempre louvado e exaltado junto a seu Pai,
com Ele no Santo Espírito, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião sobre não só o vídeo, mas também sobre o próprio capítulo. Se vocês têm mais conclusões, mais adições a dar sobre esse profundo capítulo que eu creio que nós nunca vamos investigar por completo. Também vocês podem dar sugestões sobre outros capítulos da Bíblia que eu posso estar comentando aqui no canal. E também sobre outros trechos enigmáticos, sobre outras dúvidas, que mesmo que às vezes eu não faça um vídeo específico, eu posso dar uma respondida aí nos comentários. Então, fico muito feliz com tudo que vocês comentarem. Pode deixar aí a sua opinião, a sua sugestão. Compartilhem com mais pessoas para que elas conheçam realmente quem é o Verbo nas Escrituras. E eu não trouxe aqui todas as dimensões dessa verdade. Justamente por isso que eu coloquei na descrição todas as fontes que eu utilizei, para que vocês confiram por vocês mesmos tudo o que eu estou falando. Também deixei o link do blog para que vocês confiram sobre esse tema, a publicação sobre esse tema, e também outros temas que acabei publicando sobre a história dos huguenotes, sobre os mártires, enfim, vários temas que dão origem aos vídeos aqui do canal. Não se esqueçam de seguir o canal nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Face. Nós estamos crescendo bastante ali no Face, está tendo bastante visualização nas publicações, eu estou muito contente com isso. E também no Instagram eu estou ficando mais ativo e estou publicando outros conteúdos diferentes, então vale a pena seguir. Fiquem com Deus e até a próxima!